Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou Juliana Lafron e nós estamos, como sempre, aqui no Juicy Hub, que é o maior hub de inovação da Baixada Santista e também é a casa do nosso programa. Do meu ladinho sempre tem Kaique Barbosa, que hoje está brasileiro. Brasileiro como nunca. Isso aí. E atrás das câmeras, nos bastidores, sempre temos Beni Coquito Filho, Luan Matos e Jéssica Lafron, que trabalham muito para entregar muita qualidade para você que acompanha a gente. E maninho, hoje nós temos uma convidada muito especial que vai falar bastante, né? Porque a gente tem muito assunto com ela. Com certeza. Boa noite, Ju. Boa noite a você que está acompanhando o nosso programa. Vamos falar bastante, porque a gente já estava falando aqui antes de começar as gravações. Vocês já perderam metade do programa. Já estava rolando um programa antes. A gente trouxe a Amanda Marques e a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino e muitas outras coisas. A Amanda, que é advogada, empreendedora, dona de uma marca de semijoias que é a Lilibet, já atuou em projetos culturais, acabei de descobrir que também é formada como atriz, né? E como a gente falou aqui, outras cositas más, né, Amanda? Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Mandinha, a gente sabe que você acompanha o programa, né? A gente está sempre se ajudando, se fortalecendo. Então você está preparada para as perguntas que a gente vai fazer aqui, né? Que medo. Com toda a sua experiência e sabedoria, a gente sempre começa falando da desconstrução de rótulos, né? A gente ainda vive numa sociedade que rotula, que estereotipa as pessoas e as situações, né? Então, quando a gente vê essa figura de uma mulher poderosa, Amanda Marques, advogada, empreendedora, um batom maravilhoso, batom vermelho, podem vir algumas preconcepções aí na cabeça da galera, né? Então, a primeira pergunta é: quem é a Amanda Marques? Como que você gostaria que as pessoas que estão acompanhando a gente hoje te enxergassem? Nossa, difícil essa pergunta, hein? Já para começar, tá? Começou difícil. É o de jejum. Um detalhe, o batom é em homenagem à Ju, né? Porque ela sempre tá com esse batom vermelho. Eu falei, não, tem que ir com batom vermelho também, em homenagem à apresentadora. E é a cor favorita do Kaique. Então, ó, de tabela. Nem sabia. Eu acho que é importante que as pessoas me conheçam como uma pessoa que gosto de ajudar os outros, eu gosto de estar presente. Ontem, inclusive, eu fui num evento e conheci uma moça, ela tinha perdido o celular, e aí eu tentei de alguma forma ajudar, né, para saber o que tinha acontecido. Eu tinha perdido um carro aí de aplicativo, enfim. Consegui ajudar e ela conseguiu. Ela falou assim: nossa, você parece que está sempre disponível para ajudar as pessoas. Eu procuro estar, né, uma coisa que eu tenho em mim, que eu acho que a gente não vive sozinho. Então, eu gostaria de ser vista como uma pessoa que sempre ajuda as pessoas. Eu tento, de alguma forma, mesmo que seja com uma palavra, se eu não puder executar alguma coisa, mas sempre estar ajudando alguém. Acho que a gente não constrói um mundo melhor se a gente pensar em ser sozinho, né? Pensar de forma individual. A gente sempre tem que estar uma troca, né? Eu posso ajudar, então vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. E ela realmente é sempre assim, galera. Eu tava até falando antes da gente começar, não sei de onde vem tanta energia, porque é impressionante, tá sempre com um sorriso no rosto, aberta para conversar com todo mundo, acolher todo mundo. É uma baita mulher, né, Kaique? É uma baita mulher. Esse pouquinho que a gente já conversou aqui já deu para sentir a energia boa que você emana. E posso até dizer que a tua linguagem de amor, pelo que você falou aí, é o servir, né? Você sente prazer e a tua forma de amar é ajudar, servir as pessoas, né? De alguma maneira levar o teu conhecimento, o teu tempo, né? Para fazer diferença. Eu acho que eu sempre achei que isso fosse importante, sabe? Em qualquer lugar que eu estava, você falou aí de várias coisas que eu já fiz e que faço, né? Todo lugar que eu vou, todo lugar que eu frequento, eu procuro tentar ajudar de alguma forma. Não só de forma individual, né? Vamos ajudar fulano ou beltrano, mas de forma coletiva. O que eu posso fazer para aquele grupo melhorar, para que aquilo funcione de forma melhor? Tem gente que não pensa assim, que acha que, vou fazer o meu e o resto que deixa pra lá, que o resto se vire. Não, eu não consigo pensar de forma individual, eu tenho que sempre pensar de forma coletiva, né? Eu acho que alguns problemas que a gente passa no mundo, inclusive em decorrência da forma individual que as pessoas pensam até hoje. Eu acho que se as pessoas pensassem um pouquinho no outro, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, as coisas seriam melhores, né? A gente viveria num mundo melhor.
Então, o que eu posso fazer, eu faço. Às vezes não dá para fazer tudo, mas é o que eu falei, uma palavra, uma ajuda em alguma coisa. Eu procuro ter muitas relações, eu sou uma pessoa de muitas relações. Passei há pouco tempo por uma cirurgia repentina e tive muita gente que me ajudou, né? Muita gente, ficaram sabendo sem querer e daqui a pouco tinha 10, 20 pessoas, todas se comunicando. Eu falei, vou fazer um grupo de WhatsApp daqui a pouco, para todo mundo falar. Para dar uma notícia só. Mas assim, eu tenho muitos amigos, isso me deixa muito feliz. É uma coisa que eu não posso reclamar. É o que você vem plantando, né, Amanda, ao longo da sua trajetória. E aí você vai colher, é inevitável, né? Isso é muito bom, muito, muito bonito, né, Ju? Muito louvável. E eu concordo completamente com essa perspectiva de mundo, né? Porque essa construção de mundo melhor, direta ou indiretamente, afeta a gente, né? Então, acho que a gente passou da hora de ter essa compreensão de que quando o outro está melhor, numa situação, condição melhor, isso vai me afetar, né? E o contrário também me afeta, né? E é muito legal quando você fala que às vezes é do pouquinho, e o pouquinho é muito significativo, né? Eu já te contei, acho, uma vez essa história de que logo que eu comecei a trabalhar lá na equipe de abordagem, eu fui abordar um grupo, conversei com eles e voltei 2 dias, 3 dias depois. E quando eu voltei, eu chamei eles pelo nome, né? Um deles parou e começou a chorar absurdamente. E eu fiquei meio, tipo, cara, fiz cagada, o que foi que eu fiz de errado, né? Que eu tava começando a trabalhar. E ele falou assim, não, você sabe o meu nome. Eu não lembro a última pessoa que me chamou pelo meu nome. Porque ele era conhecido por um apelido ali no grupo, né? E aí você vê que é um negócio que não é nada. É um mínimo de humanidade, né? De olhar no olho, perguntar, você tá bem? Com vontade de saber se a pessoa tá bem e não por um proforma, né? Um abraço. Isso faz muita diferença, né? Às vezes a gente perde um pouco disso, né, Amandinha? Você sabe que às vezes, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo, hoje nem tanto, né? Depois de passado, tô velhinha, né? 51 anos, mas quando eu era mais nova, as pessoas não entendiam isso. Agora as pessoas já estão acostumadas com o meu jeito, mas em primeiro momento, às vezes elas acham, ela tá querendo aparecer, ela tá querendo, né, fazer, ela tá sendo falsa, ela tá sendo, né, tá querendo fazer por algum interesse, e depois elas percebem que não, que realmente... Que é a tua essência. É o meu jeito, eu não consigo fazer alguma coisa, se você fala assim, se eu perceber que você tá com uma aparência, assim, que não tá legal, eu pergunto, tá tudo bem contigo? Tudo legal? Você pode até não querer falar, mas eu vou perguntar, né, porque é natural, é automático. Né? Essa coisa das relações também, eu consigo fazer conexões muito fácil, então eu percebo que fulano tem ligação com Beltrano, então vou aproveitar para apresentar fulano para Beltrano, acho que dá match ali, acho que eles vão se entender, e muitas vezes eu consigo fazer essas conexões, eu não sei, uma coisa natural, né? Mas há algum tempo atrás as pessoas interpretavam de forma errada. Então, eu pensava assim, não, ela tá querendo aparecer, o que ela tá querendo fazer com isso? Tô desconfiada, aí que não... E aí, depois começavam a perceber que não, era o meu jeito mesmo, né? Então... Desde que eu te conheci, eu senti a naturalidade, eu acho que a gente sente também, né? Mas tem muito aquilo, né, Amanda, do julgar o outro pela sua perspectiva. Sim. Então, eu já tomei isso pra minha vida, que muitas vezes as pessoas interpretam as nossas atitudes e julgam a gente pelo que elas fariam no nosso lugar. Então, muitas vezes tem mais a ver com uma pessoa do que com a sua atitude, Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Mas eu já passei por algumas situações assim, sabe? De ser simpática. E assim, eu não tenho preconceito nenhum. Não fico, fulano assim, fulano assado. Pra mim tá tudo certo, tá tudo normal. Sempre fui assim, né? E é o que eu falei, quando a gente fica mais velha, a gente vai achando mais normal ainda. Mas eu sempre pensei dessa forma. Então eu nunca tive aquela coisa, fulano nisso, não, Beltrano naquilo. Não, vambora. Cada um vive a sua vida do jeito que quer, faz o que quiser. E eu acho tudo super normal sempre. Né? Sempre achei. Mas as pessoas ficavam desconfiadas. Hoje nem tanto. Mas eu já passei muito preconceito por causa disso. Assim, as pessoas falam, o que ela tá querendo? Algum lugar de trabalho. Ou, tá agindo por conveniência. Você sabe que até dentro do meio do teatro, quando eu fiz curso de teatro, uma das dinâmicas, a gente tinha que falar o que achava do outro, coisas que tinham achado da pessoa e que percebeu que não era real. Uma das coisas que me falaram foi isso. Que no começo eles achavam que eu fazia as coisas por interesse e depois perceberam que não, que eu fazia realmente com a intenção de ajudar,
Então, quando eu me colocava disponível, você quer tal coisa, você pode te ajudar? A pessoa achava que eu estava fazendo alguma coisa por interesse. Aí, por que ela está fazendo? E depois, com o tempo, com a convivência, eles começaram a perceber que, na verdade, eu fazia mesmo porque eu queria ajudar, porque eu estava disponível, e aí eles foram se abrindo. Mas é o que você falou, às vezes é uma criação, às vezes é o que a pessoa viu, né? Vive num universo onde ela não pode confiar em ninguém e ela traz isso. São os rótulos que a gente ainda vive, né? Normal. Eu era ser metida. Nossa, na época da escola, o que tinha gente que chegava em mim e falava assim, Ju, quero te falar uma coisa. Agora que a gente é amigo, né? Você é tão legal, mas eu achava que você era tão metida. Por isso que eu nem falava com você. Mas depois eu vi que não é assim. Então eu tinha essa coisa de ser metida, né? Mas eu não sou, gente. Eu sou gente boa. Kaique, tinha algum rótulo que você lembra da época da escola? 1 milhão de rótulos. O leonino aparecido. Exatamente, né? Como eu sou leonino, eu sou extremamente expansivo. E eu tenho também essa coisa do ajudar, de querer que todo mundo esteja bem, sabe? Então eu tinha esses rótulos de... também tá querendo se aparecer, quer chamar atenção a todo custo, de ser metido. A Ju mesmo me conheceu nessa vibe, né? Do jogar o cabelo. E de tipo, se ele gostar... Eu não sei em que momento que eu construiu isso, né? Construí, mas tinha essa coisa, tipo assim, lá vem o Kaique. Ai, pelo amor de Deus, gente, baixa a cabeça. Não olha nos olhos, sabe? Não faz contato visual. Não sei em que momento foi feito isso, porque eu sempre fui muito... A figura imponente do leão, eu sempre tive muito isso. Então carreguei, mas aí a pessoa me conhece e vê que eu sou um normal como todo mundo, né? Que ri, que chora, que briga, que enfim. E aí desconstrói, né? Mas a gente sempre carrega isso, né? Sempre tem alguma coisa e que na maioria das vezes, eu acho que sempre é involuntário. Né? A gente não percebe que tá passando isso, mas como a Ju falou, a maioria das vezes é a pessoa, né? É a perspectiva da pessoa, é como ela tá vivendo. E eu não sei você, maninho, mas a Amanda falou que tem sentido mais leve, né? Essa questão da pré-concepção. Eu acho que eu também. Eu não sei se é porque o mundo tá evoluindo, espero que sim. Mas também tem a questão das redes sociais, né? Então tem muitas pessoas que conhecem a gente. É claro que a gente controla o que vai, né? Para uma rede social, mas que tem algum contato ali um pouco mais aproximado, que na nossa época de escola seria só vindo conversar e trocar uma ideia, né? Hoje, às vezes, pelo Instagram, você conversa com uma pessoa virtualmente, então tem chance de ter essa primeira impressão melhor, né? E eu acho também que quanto mais experiente, mais maduro a gente vai ficando, menos importância a gente vai dando para isso, né? Verdade. E aí a gente passa de uma maneira mais leve, porque quando a gente é mais nova, a gente até se preocupa um pouco o que estão pensando de mim, né? O que aquele grupo achou. A gente tem uma certa preocupação em querer agradar. E depois que a gente vai amadurecendo, a gente fala, ai, nem Jesus agradou, pelo amor de Deus, né? A gente vai dando menos valor a essas questões. Então acho que por isso que a gente vai passando de uma maneira mais leve. Interessante, né? E aí eu tô lendo aqui na pauta, Amandinha, tá assim, advogada e empreendedora ou empreendedora e advogada? Eu sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. Eu não sei. Kaique não sabe. Acho que é muito mais empreendedora hoje do que advogada. Acho que acaba abraçando mais, né? Até porque advogado é um pouco empreendedor também, de uma forma diferente, né? Mas hoje eu sou muito mais empreendedora do que advogada. Eu sou formada há 26 anos, quase 27 aí. E, na verdade, é a minha primeira profissão que durou muito tempo. Eu praticamente não fiz outra coisa a não ser advogada, né? Onde que você se formou, Amandinha? No Unimes, em Santos, aqui em Santos. Na época tinha só Unimes e Unisantos, quando eu me formei. Não existiam outras faculdades, né? Hoje já tem um monte. Mas até por ser mais recente, hoje eu tenho que aprender mais, eu tenho que me dedicar mais. É um universo que eu não conhecia até 2021, que quando eu comecei a empreender, que eu queria muito, há muito tempo, mas eu não tinha entrado, porque sempre a advocacia passava por cima, sempre a advocacia falava, não, agora não, agora eu tô trabalhando muito. Agora... Eu nunca te perguntei isso, né, mas há 26 anos atrás, como é que era a tua turma? Tinha muitas mulheres na sala? Tinha, naquela época tinha. Eu estudava à noite, né, fazia faculdade no período... A Unimes não tinha período da manhã, nem sei se tem hoje, mas na época não tinha. A Unisantos tinha manhã e noite, mas era bem diferente do que é hoje, porque como só tinham 2 universidades, na verdade eu frequentava a Unisantos e a Unimes. Começava daí, então a gente conhecia todo mundo da Unisantos, festa da Unisantos, banda da Unisantos, todo mundo se conhecia. Era menor, né, o ciclo. Tinham muitas mulheres, mas muita gente mais velha também, tinha um grupo mais velho, não só mulheres quanto homens.
É aquele pessoal que não pôde fazer faculdade quando era mais novo, e aí resolveu. Sim. O pessoal que era escrivão e que queria prestar concurso, e aí resolveu fazer O faculdade. direito era muito aquela coisa do sonho, né? Hoje ainda mas eu imagino que era mais Na ainda. época a gente teve uma polêmica aí de uma mulher de 40 anos na universidade, Sim, né? recentemente. Na minha turma eu tinha uma amiga que tinha 45 anos quando se formou, Que legal. né? E eu tinha 25, ela tinha 20 anos a mais, ela tinha filhas quase da minha idade já, né? Não tanto, mas assim, já adolescentes, Sim, ela sim. tinha 3 filhas na época. Então, era muito normal. E a gente convivia junto numa boa, assim. Eu fiquei até assustada quando eu vi a história. Falei, gente, isso aqui é um monte de história. Né? Em pleno 2023. E tinha muita gente. Então, muita gente que já trabalhava no fórum e que prestava concurso para tentar prestar concurso depois, né? Fazer a faculdade para prestar concurso. Muita gente que trabalhava na polícia, né? Queria fazer uma carreira dentro da polícia. Então, tinham homens e mulheres mais velhos. Mas tinha muita mulher, assim, acho que metade praticamente Legal. da turma era. E é assim, mulher. às vezes também, até no teatro, né? Não sei você. Mas quando eu fiz um curso em São Paulo, na Recriarte, eu era o único que tinha vontade de seguir a carreira de ator. Porque os demais eram médicos, advogados, enfim, outras profissões que estavam ali buscando se desinibir ou se conhecer melhor. Tem isso também. Quando você fez o teu curso, também tinha essa galera? Então, tinha uma pessoa da minha turma, por incrível que pareça, não era mais velha, era mais nova. Era uma menina na época, acho que ela tinha 14 anos. Era muito menina, era de uma família japonesa. 14 anos. 14 anos. O curso poderia iniciar aos 13, né? Onde eu fiz. E ela tinha 14, e ela era de uma família japonesa, muito rigorosa, assim, com tradições. E ela morava com os avós, os pais estavam no Japão. Ela, não me lembro quanto tempo ela morava aqui, mas morava em São Paulo, né? Então ela estudava, fazia vários cursos, e um dos objetivos dos avós é que ela ficasse um pouco mais desinibida, ela era muito tímida. E ela evoluiu muito, era 1 ano e meio de curso, o curso que eu fiz. E nesse 1 ano e meio ela mudou, ela era uma outra pessoa. Quem viu ela no começo e viu ela depois, ela não era. E tinha uma mulher mais velha também. Hoje, ela, inclusive, ela é atriz, ela faz uma série na TV, ela seguiu a carreira mesmo, Legal. faz comercial, já vi ela fez um comercial da Globo, não faz muito tempo, do The Voice. E aí, assim, é uma pessoa que tá na área mesmo, volta e meia você vê as publicações dela, e ela era a mais velha da turma. Na época ela já tinha mais de 50. Isso já faz um tempinho, né? Legal, eu tomei um micro susto porque eu tava pensando no direito. Eu 14, a menina tava fazendo direito É, já. né? É que você falou japonês, eu pensei, é o preconceito aqui, né? Que asiático é muito inteligente, geralmente, né? A gente tem essa visão. Aí eu pensei, deve ser, 14 anos tava lá fazendo direito, né? Ela, no curso de teatro, ela tinha isso, mas não tinha ninguém, assim, com a intenção de fazer pra se desinibir, né? A gente não encontrou nenhuma. Tinha essa menina, que a gente perdeu o contato, não sei se ela foi pro Japão, a intenção dela realmente era ir pro Japão e dar aula de curso de teatro. Legal. Dar aula de teatro, né? Não sei, hoje ela tá, sei lá, com 18, 19, já faz uns anos aí. Comenta aqui embaixo como você Se está, você. pra Amandinha saber, né, como que a vida se desenrolou. E Amandinha, que área que você seguiu no direito? Então, eu fiz muitas áreas. Eu comecei, meu estágio era totalmente diferente do que é hoje, né? Mas eu comecei, não tinha TCC, eu até falei um dia desse na OAB pra uma menina que tá, tô no primeiro ano, funcionário da OAB. Aí ela falou assim, como é que foi o seu TCC? Eu falei, não foi, porque na minha época não tinha. Ai, que sorte você teve. Não, eu falei, não tinha TCC, mas tinha prova oral. Minha OAB, eu fiz teste oral. Nossa Senhora. Que hoje não tem, é tudo escrito, né? Então a gente morria de medo do exame oral no direito. E na época tinha. Prova da OAB de forma oral, eu não consigo nem imaginar. Era diferente, era organizado pela própria OAB, não era organizado por nenhuma instituição, né, nenhuma empresa. Depois que começou a ser organizado pela empresa, então a cidade... Já tinha o exame, já? Quanto tempo? Já tinha. Você sabe que... Olha, não sei, mas antigamente não tinha. Sei lá, uma pessoa formada uns 40 anos atrás não tinha exame da OAB. Não sei quando foi instituído. Ele foi instituído para selecionar mesmo. O objetivo do exame é a seleção, né? E então a minha faculdade foi diferente do que é hoje. Sim. Né? Na realidade não segue o mesmo padrão. Então no começo eu fiz estágio na trabalhista, comecei fazendo reclamante, reclamada, aí segui alguns anos trabalhando com reclamada depois de formada, mas eu tinha muita vontade de fazer civil, sempre me interessei pela matéria civil. Fazia trabalhista porque era o que mais surgia, né?
Tanto que eu até hoje, você encontra alguém e você fala assim, você é advogado? Eu tenho para ali numa empresa? Aí sempre é a pergunta, né? E, então, o trabalhista é uma coisa que está mais na realidade das pessoas, está mais no dia a dia da pessoa, né? A pessoa, quando pensa no advogado, ele pensa ou no criminal ou no trabalhista. A área criminal eu não quis exercer, não me interessei, mas eu fiz muito tempo trabalhista. Depois montei meu escritório e comecei a fazer a área civil. Aí família, alimentos, todas essas coisas, indenização, direito do consumidor, fiz muita coisa. Depois fui trabalhar em São Paulo, trabalhei com petróleo, numa distribuidora de combustíveis, para fazer parte de contratos. Depois voltei de novo para Santos. Então, eu fiz muitas áreas, né? Nos últimos anos, eu acabei ficando mais na área de condomínio. É uma área que eu comecei a fazer e gostei. Aí eu falei, dentro do direito civil, eu acabei. Nossa, tem muitas áreas, né? Tem muita, tá vendo que direito não é pra mim? Perdido, já que é muita coisa. Tem muitas áreas. Muitas eu nunca exerci. Não, primeiro que pra começar, não sei se quando você fez, tem um livrãozão, né? Vademécum. Como é o nome? Vademécum. Então, que nome é esse, gente? É latim, livro desse tamanho aqui. Já começa daí, latim. Já começa daí, eu falo, tô fora. Vai de meco. 5 anos de faculdade. Eu falo, vai de ré esse livro. E aí, Amandinha, tu foi aí em várias áreas, né? Imaginava você, né? Não ia ficar numa área só, sem dúvida. E de repente, aquela empreendedora que sempre esteve ali foi desabrochar, né? Como é que foi isso? Quando que você olhou e falou, cara, acho que eu vou mudar de área mesmo? Então, eu tava... já fazia muito tempo que eu tava com vontade de empreender. E a advocacia sempre passou por isso. Então você falava, eu quero ter um outro negócio, quero fazer uma outra coisa. E eu pensava em empreender, ter uma loja. A gente não tava nessa ideia do online ainda, né? Depois da pandemia isso foi muito fortalecido. Sim. Mas antes, você pensava em ter um comércio, você pensava em ter uma loja, você pensava em ter um comércio físico. Então, sei lá, 10 anos atrás, eu tinha essa ideia já, muito mais de 10 anos. E eu tinha escritório em Cubatão, durante quase 8 anos eu tive escritório em Cubatão, ali na Avenida 9 de Abril. Tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, eu conheci ela, a filha dela tinha 3 anos, a filha dela tem 18. Nós somos amigas há 15 anos. E aí eu falei, queria montar um negócio e tal. Ela tinha uma clínica de estética, que ela tem até hoje em Cubatão. E aí ela foi lá, comprou umas bijuterias e a gente começou a vender. Só que aquilo não foi pra frente, porque ela se dedicava ao espaço dela, a estética. E eu me dedicava ao escritório. Às vezes eu marcava horário com ela, não conseguia ir de tanto que eu trabalhava. Trabalhava, sei lá, das 9 às 9 da noite, né? Você pensar em vender alguma coisa? Eu não pensava. Ficava em segundo plano. Ficava, né? Você tinha ideia, mas você não conseguia executar, porque o escritório estava bem, então você não ia largar uma coisa pela outra. O tempo foi passando e a vontade continuou, a vontade se manteve sempre, né? Mas a advocacia sempre passando por cima da questão do negócio. Na pandemia, a situação mudou, porque eu fiquei em casa, como todo mundo, né? Fiquei ali muito tempo ocioso, porque aí você não vai mais para trabalhar, você faz o teu horário, você não tem deslocamento, a vida mudou completamente. Eu era bem rigorosa mesmo, sabe? Eu fiz quarentena mesmo obedecendo, não saía no supermercado, tudo que eu podia fazer, que eu podia pedir, eu pedia. Eu morava sozinha. E aí, eu falei, comecei a pensar, o que eu vou fazer? O que eu vou... Né? Tinha que canalizar a energia de alguma forma. Comecei a fazer curso online, porque aí começaram a aparecer uma série de cursos online, inclusive dentro da área de advocacia, fiz curso de LGPD, mas não era isso. Aí comecei. Aí conversando com uma pessoa, eu falei, por que você não monta um negócio? Eu falei, aí comecei a pensar o que podia ser. Semijoia foi uma coisa, acessório sempre foi uma coisa que eu gostei, né? Que eu tinha interesse em conhecer mais. Aí eu comecei a estudar, fiz curso, fui para saber como é que funcionava o mercado. E foi essa deixa. Quando começou a ter um pouquinho mais de abertura, eu fui para São Paulo, comprei umas peças e eu trabalhava no escritório até aí. E aí comecei, vamos pensar no nome, né? Fui lá, pensei no nome e aí montei a página. Logo depois eu fui mandada embora do escritório. Não deu 15 dias que eu tinha começado. Nossa. E aí eu falei, agora? Agora é um sinal. Isso é um sinal. Porque eu já falava isso há muito tempo e sempre... E adiando, eu falei, não, é agora, não vou parar de advogar, porque também é uma coisa que eu faço há muito tempo, eu tinha os meus clientes, mas eu vou colocar pra frente isso. E aí eu fui procurar curso do Sebrae, fui procurar outras coisas para poder entrar de cabeça no negócio. Aí a gente tem que estudar eternamente, como todo mundo, né? Advogado também estuda eternamente, então
Eu só troquei uma coisa pela outra. Então, hoje eu me dedico muito mais a semijoias do que a advocacia. Me dedico à advocacia, porque eu ainda advogo, mas é diferente, né? Porque a advocacia... Mudou, né? A posição no ranking. Mudou, porque como eu estou há muito tempo na advocacia, não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil, né? É uma coisa que eu já estou mais acostumada, né? Já estou adaptada. E a Lilibet, não. A Lilibet é uma coisa mais nova, né? Então, os desafios são maiores. Poxa, eu tenho que aprender tal coisa. Coisa que na advocacia já é mais raro, né? Mudou uma lei, aí você vai e estuda aquela lei para ver o que mudou. Na Lilibet, não. Na Lilibet você tem que ter vários conhecimentos, né? Várias habilidades que a advocacia não me exigia. Então, a Lilibet nasceu em 2020. 2021, na verdade. Na verdade. E esse 2021. nome, Lilibet? É a pergunta que eu ia fazer. Ai, peguei primeiro. Amanda, de onde vem? Eu gosto. Já li, eu já gostei. Eu gosto desse nome, Lilibet, não sei porquê. É sonoro, né? Você vai gostar sonoro. da história também. Mas eu já imagino, talvez... Tudo que, se você gosta de séries, talvez você já saiba. Exatamente. O outro ali nem pegou a referência. Vai. Então, eu pensei, quando eu estava pensando em montar a marca, né? Pensei, vou colocar Amanda Marques. E aí tem uma história curiosa. No meu Instagram pessoal, meu nome é Amanda Marques, QUES, né? Português, Marques português, nem espanhol, português. Mas meu Instagram não é Marques é Marques como Karl Marx. Então tem gente até que imagina que é por causa do Karl Marx. Eu achava. Marxista, né? Fala assim, camarada. Você é uma neta do Esse Karl batom por aí. vermelho aí. Você é parente do Karl Marx, alguma coisa assim. Já escutei várias vezes isso. Mas não é, meu nome eu coloquei assim. Quando eu montei, fui muito resistente a criar o Facebook. Lá atrás, quando surgiu, eu falava, isso é uma chatice. Eu não vou ter paciência de ficar, né? Imagina, agora eu nem ligo muito pro Facebook, uso mais Instagram. Mas eu coloquei lá o Amanda Marques para criar e tinha um monte. Eu falei, nossa, ninguém vai me achar. E eu lembrava de uma cantora, Patrícia Marques, que talvez alguém lembre. Eu amo. E eu falei, nossa, o Marques da Patrícia Marques é com M-A-R-X. E justamente eu vi uma entrevista onde falava como é que foi criado o nome dela. Eu falei, vou fazer igual, vou copiar da Patrícia Marques. E coloquei Patrícia Marques. Com o tempo, as pessoas que não me conheciam, porque no Facebook eu comecei a entrar, que eu gosto muito de poesia, de fotografia, gosto muito de qualquer coisa ligada à arte. E aí eu comecei a frequentar grupos de fotografia e poesia. Todo mundo começou a me conhecer como Amanda Marques com M-A-R-X. Então, muita gente não sabe que meu nome não é assim. Acha que é. E aí eu adotei o Marques com M-A-R-X. O nome artístico. O nome artístico. Eu comecei a adotar esse nome. Não consigo mais mudar, né? E quando fui montar a marca, até pensei em colocar, mas eu falei, não é, pra mim não é legal. E fiquei bastante tempo pensando, testei, procurei se tinha o nome no Instagram e tal. Até que vendo a série The Crown, né, da história da família real, eu numa cena, o marido dela chama ela e fala, Lilibet. Eu olhei aquilo, voltei a cena, falei, o que é Lilibet? Por que ele tá chamando ela de Lilibet? E aí eu fui pesquisar o porquê. Era um nome carinhoso, um apelido carinhoso que a família chamava a Elizabeth. E aí eu fui pesquisar qual era a história e descobri uma série de coincidências ou não relacionadas à questão da semijoia, porque a Elizabeth, todo o reinado, tem uma série de joias da coroa, né? Então ela tinha uma coleção de joias que ela mantinha para momentos especiais. Então ela tinha uma joia para cada momento. Então se hoje eu vou participar de um casamento, a joia é tal. Se eu vou participar de um jantar, a joia é tal. Ela ganhou um jogo de águas marinhas do governo brasileiro e ela fez um conjunto, fez outro para completar. Então ela tinha um apreço especial por todas as joias dela, que vinham da avó, da mãe, da bisavó, mas ela tinha uma coleção pessoal dela que ela tratava de forma especial, né? Então para cada momento ela tinha um significado, as joias. Então se ela usasse um colar de pérolas, ele tinha um motivo de ser usado, não era simplesmente um objeto. Vou colocar um colar aqui. Exatamente, né? Ele tinha um sentido. Eu falei, nossa, tudo a ver. Tem tudo a ver com a marca. E aí eu resolvi colocar. Só que o Lilibet da minha marca é com TH e o Lilibet dela é sem o H, né? Só com T. Mas eu também quis diferenciar por ser brasileira, né? Por estar falando para dar o som do t na hora, no final, né? Na hora de falar. Falei também para não fazer uma cópia do nome dela, né? Porque senão as pessoas poderiam parecer... uma coisa que eu descobri também, que as Elizabeths na Inglaterra, muitas são chamadas de Lilibet, não é uma coisa incomum. Então é um apelido carinhoso, como Cida pra gente, como, né, Beth,
seria um apelido carinhoso para as Elizabeths inglesas, vamos dizer assim. Fantástico. Quando eu vi o nome, eu imaginei, justamente por causa da série. Falei assim, vou perguntar. Se for isso mesmo, é fantástico. Amei. E eu achei sonoro também, como você falou. Totalmente. Né? Eu falei, nossa, é muito sonoro. E passa uma delicadeza, né? O Lily. Não sei, mas passa uma delicadeza. É diferenciado. Né? Você sabe que tem muita gente que às vezes não lembra e fala, ô Lilibet, me chama de Lilibet. Aí você se tornou a Lilibet. Muita gente, muita gente. É o segundo nome artístico. Segundo nome artístico, é Lilibet. Eu tenho uma conhecida, uma cliente, que ela não me chama de Amanda, ela me chama Lilibet. Eu queria ver um negócio assim, ela me chama pra comprar. Pra comprar e me chama de Lilibet, dou risada, né? O pessoal encontra eu na rua, Dona, bora falar. Brincadeira. É mais ou menos isso, quase igual. E essa é a essência da sua marca, né, Amandinha? Sim. Tem a ver com a sua singularidade. Eu já sei quase de cor o discurso por conta do clube, a gente vai falar depois do clube, mas fala pra gente um pouquinho também. Então, na hora que eu escolhi o nome da marca, eu achei sonoro e tudo mais, mas assim, eu me inspirei muito na imagem da Rainha Elizabeth, né? Uma mulher que estava muito tempo no reinado, passou até hoje a mulher que mais permaneceu, né, no reinado. Ela se tornou rainha muito nova por uma questão aí. Quem viu a série sabe, né? Mas o pai dela faleceu e ela se tornou rainha muito nova. Uma pessoa que não tinha credibilidade, então as pessoas não acreditavam nela. Eu acho que ela sofreu algumas coisas, embora tenha aí umas questões aí políticas, né? E sociais, que a gente nem entra no mérito, mas eu tô falando dela como mulher. Sim. Como figura pública, né? Sofreu algumas coisas, os preconceitos que toda mulher sofre. Pela idade, né? Primeiro era muito nova, depois ela era muito velha. Né? Por ser mulher? Por ser mulher. Então ela sofreu muito. E ela estava no universo masculino, né? O tempo fez com que as coisas mudassem, inclusive. Nossa, na época que ela foi, né? Meu Deus, no início. Sim. Extremamente masculino. O mundo era muito masculino. Sim, ainda é hoje, né? Tudo. Mas a gente passou por muitas mudanças. Então, na época que ela se tornou rainha, e ela era muito nova. Era realmente inexperiente, ela teve que aprender muita coisa. E muito rápido, né? Foi pega de surpresa. Durante o reinado dela, a gente teve uma primeira-ministra, mulher, mas a única naquele período, né? Teve uma segunda depois, mas agora há pouco tempo. Mas ela foi muito, muito nova, né? Jogada ali, colocada naquela situação. E a figura do rei na Inglaterra, ele é representante de Deus na Terra, né? Na igreja anglicana. Então é muito complicado isso, né? Como é que eu vou aceitar que uma mulher seja... Né? Ele não tem o poder político, mas ele tem o poder de falar, olha, isso não tá bom, isso não tá legal, vem aqui, quero conversar com você. Né? De sugerir ao primeiro-ministro, eu acho que tá na hora de você sair, eu acho que não tá bom o que tá fazendo. Ela tem o poder de olhar pelo povo, de se preocupar com o povo. Né? E a gente vê que até hoje é uma imagem muito forte para o inglês, né? Mesmo com todo mundo falando, não tá bom, acabou, não pode ter mais rei, muita gente que seja contra, mesmo as pessoas que são contra, respeitam a figura dele. Exatamente. E no Reino Unido eles são muito, né? Tipo assim, eles realmente vivem aquilo quando falece. É cultural, eles vão lá na porta do castelo e respeitam. É realmente algo ali muito intrínseco até deles, né? Sim. Faz parte muito da história deles. E assim, e aí a questão das mulheres, né? Como marca, o que eu sempre penso? Eu não me vincular a estereótipos, né? Eu não sou uma mulher modelo, eu não sou uma mulher magra, alta, modelo, nunca fui. Né? Sempre tive uma aparência totalmente diferente. E eu hoje mais, porque eu tô com 51 anos, não me sinto velha, mas não sou uma menina de 25 mais. E aí eu tento colocar isso, sabe? Que toda mulher pode o que ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ser gorda, ela pode ser magra, ela pode... E ela vai ser linda de qualquer jeito. E a gente tem muito a figura da mulher bonita, ela tem que ser magra, ela tem que ter cara de modelo, ela tem que ser loira, né? E não é isso. A gente não tá falando isso. E até indo mais além, né? Eu tive uma discussão muito séria, mas discussão séria num grupo que eu participo, né, sem entrar em nomes, que falando sobre mulheres trans, né? E aí a pessoa fala assim, não, porque as mulheres trans estão tomando o lugar das mulheres. Eu falei, eu não me sinto
Eu falei, eu sou Tomar, mulher, né, de lugar. ninguém não tá tomando lugar Uma nenhum síndrome meu. de disputa impressionante, Eu né? falei, eu não tô me sentindo nada disso. Você tá, como o homem tá falando, eu não tô sabendo disso. Me informa aí que eu não... Era um homem falando. Um homem falando ótimo, que as né? mulheres estão perdendo o seu lugar para as mulheres trans, porque era uma mulher trans que estava uma atleta. E eu falei, olha, você tá falando demais, porque eu não sinto nada. Eu falei, quem tá atrapalhando, aliás, quem sempre atrapalhou foi o homem cis. Mas a mulher trans não me atrapalha em nada. Uhum. Assim, vocês, homens, sempre atrapalharam muito e atrapalham até hoje. Aí começou uma discussão de quem ganha igual, quem ganha. Eu falei, por que uma jogadora de futebol não ganha igual um jogador? Não tá jogando bola igual ele? Ah, mas ela não vai jogar. Não tô falando de jogar contra ele. Tô falando Vocês estão nos atrapalhando. quem tá atrapalhando são vocês. Aí começou uma discussão. Então, assim, até nessa seara, sabe? Tem muita gente que não aceita ainda esse tipo de coisa. E eu vou muito contra. Eu só tomo muito cuidado, né? Porque é aquela história, eu não sou uma mulher trans, então eu não posso falar pra mulher trans. Então, tomar cuidado na hora que você vai abordar, na hora que você vai falar. Sim. Porque eu não posso falar por elas, mas eu não admito esse tipo de coisa. Mas estar junto é muito importante, né? E defender o espaço, possibilitar também esse espaço sempre onde a gente estiver ocupando, levar a pauta é importantíssimo, né? Então, assim, eu tento vincular a marca a essas ideias, sabe? Porque eu já tinha essa ideia quando eu criei a marca. Depois, trabalhando e vendendo, isso foi mais ressaltado. Porque eu encontrava mulheres que falavam assim, eu não uso choker porque meu pescoço é gordo. Eu falava, gordo? O que tem de gordo? Não, vou colocar, tal, experimenta. Mesmo que você não compre, quero que você use pra veja. Comprou um anel. Eu falo, manda uma foto que, né? Não, minha mão é velha, minha mão é feia. Que mão velha? É uma mão. Não tem nada de velha. É mão. Minha mão é feia, minha mão não sei de que jeito, meu braço eu não sei de que jeito. Minha orelha é assim, né? Cada uma tinha um problema, assim, e pessoas que você às vezes nem imagina que tem, sabe? Você fala assim, nossa, aquela mulher linda. Aí ela fala assim, meu dedo é muito fino. Aí você pensa assim, como assim muito fino? A mulher, ela sofre um impacto cultural de autodepreciação muito forte. Essa é uma questão da sociedade muito grande, uma pressão em cima das mulheres, né? Então, o intuito da Lilibet é também elevar a autoestima da mulherada, né? A ideia é toda essa. E assim, eu sempre falo assim, eu não vendo semijoia, eu vendo autoestima. Porque eu quero que a pessoa use. Eu fico muito feliz quando eu vejo a pessoa usando, assim, sabe? Eu encontro você hoje, você tá usando, eu falo, caramba, ela não sabia que ia encontrar comigo e tá usando. Então eu fico muito feliz. Porque não é uma coisa assim, eu vou colocar porque eu vou encontrar com a Amanda. Não, eu encontro a pessoa na rua, eu vejo a pessoa fazendo um vídeo. Ela tá usando. Às vezes eu vejo a pessoa usando a mesma peça várias vezes, né? E isso é muito legal, porque é sinal que ela gostou do produto, que ela, né, se sentiu à vontade, que ela gostou da compra que ela fez, né? Que a compra tem que ser uma coisa que entre na sua vida, não é um... Consumismo, né? Não é só para Não consumir. é só um item, né? Até tem uma amiga minha que queria... Ela sempre compra alguma peça, ela viu um bracelete, só que ela tinha um bracelete exatamente igual. Eu falei, ela estava na dúvida do bracelete e um colar. Aí ela falou, porque não dá pra mim comprar as duas. Eu falei, então, você devia comprar o colar, porque o bracelete você já comprou um parecido. Ela assim, mas você não quer vender? Eu falei, quero, mas eu não quero vender duas peças iguais pra você. Você tem uma peça muito parecida. Que comerciante que faz E aí, fala pra mim. Aí eu falei, eu quero que você fique bem. Você não gostou do colar? Você tá me dizendo que você não tem como comprar os dois. Então você vai comprar o colar. E você vai ficar feliz com o colar. Você vai usar. O bracelete você tem um parecido. Ó, aquele assim, é verdade, é parecido. Eu falei, então, eu tô sabendo que você comprou que você não sabe. E aí, eu fui entregar a peça na casa dela, ela tinha... e aí, a gente começou a mexer nas coisas dela, assim, sabe? Ver. E aí eu falei, caramba, é legal, de repente, fazer e eu já pensei em fazer isso, uma assessoria do que a pessoa tem em casa. Porque é legal comprar, é muito legal, mas é muito legal você pensar assim, olha, eu tenho esse colar, eu vou comprar esse colar porque eu vou usar com um brinco que eu tenho. Também é legal. Então não precisa você comprar o brinco, o colar, a pulseira, o anel e tudo. É um consumo consciente mesmo. Eu falei, nossa, você tem um monte de coisa legal. E aí tivemos a ideia, vamos fazer em breve, aí eu vou na casa da pessoa, a ideia de ir na casa da pessoa e mostrar como é que você pode utilizar as peças que você já tem em casa. Uma combinando com a outra, exatamente, montando os né? Como é que você vai fazer o look com aquilo que você tem? Não que você não possa comprar. Pode comprar, óbvio, né? Você quer comprar, você vai comprar. Se eu tô a fim de um brinco diferente, até uma coisa que esteja lançamento naquele momento, uma coisa com desenho. Também
trabalho muita peça com desenho diferente, sabe? Eu gosto de coisa que não tem em qualquer lugar. E aí, exclusivo, um anel com formato diferente, uma pulseira com formato diferente. Legal, mas aí o que eu tenho para combinar com aquilo? Eu vou usar só a pulseira? Não, vou usar com um tal brinco assim que eu tenho. E já pensar numa combinação. E aí a gente vai fazer isso em breve. Legal. Surgiu numa conversa. Lilibet em casa. Lilibet em casa. Grava, você série, vai. sabe aquela série Uma de TV? série lá pegando assim o porta-joias, abrindo. Nossa, Aí tem tá, isso. Ana com Maria isso. tem 300 colares e não usa nenhum. Aí Ana Maria, quando eu comecei a comprar as joias, eu estava. Né, não tem essa coisa? Aquela vozinha de dublagem. É sempre a mesma voz. Amanda, se você falando, e a gente estava até que falando, o Benny falou da sua voz, dublagem, tudo, você tem um magnetismo. Tem, né? Que eu tô hipnotizado aqui, ó. Por mim, eu fico E só olha, ouvindo. pra hipnotizar o Kaique, minha filha, fazer essa pessoa aqui ficar Quieto e prestar parado, atenção. você tem um magnetismo. E tem uma consciência de sociedade e de mundo, de humanidade, muito clara e muito forte. A Amanda sempre teve essa consciência, é da tua criação, você veio construindo. Eu saí totalmente do que a gente tava falando, mas eu precisei Então, vamos lá. entender melhor sobre... A Ju conhece um pouquinho mais da minha história, né? Assim, talvez não tudo, mas assim, eu tive uma formação muito, muito construída nessas bases, né? Meu pai, vou contar um pouco, eu tenho muita influência do meu pai. Eu sempre falo do meu quero pai. saber, o pessoal também aqui da equipe de casa, a Ju já sabe, vai ouvir de novo, mano. Eu tenho muita influência do meu pai, eu sempre falo dele em muitas coisas, inclusive na questão de network e tudo, ele era um cara, eu digo que era o cara do network numa época que nem se falava nisso. Meu pai faleceu faz 24 anos, semana passada fez 24 anos que ele faleceu. E é uma presença muito forte na minha vida até hoje, né? Por tudo que ele me transmitiu, por tudo que ele me ensinou, era um santista mesmo, que me mostrou a cidade, coisas que muita gente não conhece. As histórias são maravilhosas, do café. Bolsa do café eu conheci e não tinha nem restaurado ainda. Então eu conhecia a bolsa do café sem restauração. Eu já sabia o que era a bolsa do café, para que ela servia, como que funcionava, o que acontecia ali, porque meu pai conhecia. Você com certeza deve conhecer um relógio do sol que tem na praia. Eu conhecia aquilo pequena, né? Eu sei que tem muita gente em Santos que não sabe onde fica esse relógio do sol. Meu pai me levou para conhecer o relógio do sol, para mostrar o que era o relógio do sol, como é que ele funcionava. Né? Então, assim, eu conheço coisas na cidade que foram transmitidas para meu pai. E essa ideia de sociedade é do meu pai. Foi construída muito fortemente pelo meu pai. Meu pai era uma pessoa que a gente conversava sobre tudo, sobre política, sobre questões sociais, sobre problemas. Ele era fiscal da prefeitura, ele era funcionário público, né? E toda vez que eu vou no Paço, eu lembro muito dele de forma muito forte, porque assim, eu tenho muitas recordações de pequena. Eu fui um dia desse fazer um roteiro, que eu já tinha feito uma vez, fiz a segunda, do Paço, com os amigos, e uma pessoa falou, eu nunca entrei aqui. Eu falei, gente, como é que alguém nunca entra na prefeitura? Eu não consigo entender isso. Como é que alguém nunca foi no Monte Serra? Como é que alguém nunca foi andar de bonde? Mora em Santos, né? O Paço é um lugar que eu ia, porque meu pai trabalhava. Hoje a prefeitura tem vários prédios, né? Tem outros lugares que as pessoas trabalham, mas antes era há 24 anos atrás, mais, porque ele faleceu há 24 anos. Devia parecer enorme pra você, né? Quando você era pequeno. Eu sentava naquela estátua que tem na frente, nas estátuas que tem na frente, gostava de sentar no colo delas. Meu pai trabalhava no 3º andar, então eu lembro de subir com o elevador, com o assessorista, que hoje não tem mais, mas subir, né, e ir até o trabalho dele, ver a mesa dele, como que era. Hoje eu não sei como é que tá. Mas assim, eu tenho muitas recordações de coisas da cidade, né? Então eu conheço coisas na cidade que outras pessoas não conhecem, porque meu pai trazia pra gente, tanto pra mim quanto pro meu irmão, essa consciência social, essa história toda da cidade, né? Eu sou uma santista que gosta muito das coisas da cidade por conta disso, porque ele alimentou sempre muito isso, né? A preocupação com as pessoas. Eu tenho muito orgulho de ter sido filha dele, assim, porque ele sempre transmitiu essas ideias pra gente, né? E eu acho que vem um pouco de criação. Sua mãe também, né? Tem uma baita história. Minha mãe tem uma história, não tanto totalmente de Santos, né? Minha mãe veio pra cá mais velha, já era adulta, mas ela é uma história de uma mulher forte também, né? Uma mulher que sofreu muito, casou a primeira vez, mas sofreu muito na mão do primeiro marido, separou, numa época que ninguém separava, ela era desquitada. Uma mulher, isso era um escândalo. Mas ela era uma mulher que
não queria aceitar aquilo, não queria aceitar aquela violência, né? Sofreu muito preconceito por ser uma mulher desquitada, porque não tinha divórcio quando ela se separou. Quando ela foi viver com meu pai, eles não casaram inicialmente porque não existiu divórcio. Casaram anos depois. Depois ela se divorciou, que veio a lei do divórcio, e ela pôde casar. Mas ela sofreu muito preconceito de várias pessoas, da família, do meu pai e de outras pessoas, porque não era adequado, né, para uma pessoa. Existia. Hoje, eu acho que ainda existe esse preconceito, por incrível que pareça, das mulheres divorciadas, mas... Talvez mais velado? Eu acho que sim. Eu, quando me divorciei, teve muita gente que perguntou, como é que você teve coragem? Eu falei, fazendo, lá, tchau. Assim, não quero mais. É assim que funciona. Então, as pessoas até hoje têm esse preconceito, de forma velada. Eu acho que na época da minha mãe era muito mais forte, e a mulher era uma mulher muito bonita, né? Uma cinturinha 51, aquele corpo escultural, que fazia as próprias roupas, que trabalhava, era independente, o que não era normal para a época. Sim, né? Então ela era à frente do tempo. Era à frente do tempo. E quando ela se separou, ela era muito nova, ela tinha 18 anos. Nossa. Ela casou muito nova, casou com 15, 16 anos. Ela morava em sítio, aquelas histórias todas, né? Uma pessoa que foi criada sem mãe, foi criada pelos avós. Então, teve uma vida muito difícil. Mas é uma mulher muito forte, uma mulher, assim, sabe, que tinha muita... E eu acho que eles construíram uma coisa muito bonita juntos, os dois, sabe? Uma coisa que você não vê hoje. Eu tenho um exemplo muito bom de família, de casal. Eles se respeitavam muito, eles eram muito companheiros, eles construíram realmente uma vida juntos. Um ajudava o outro. Minha mãe, depois de casada, não trabalhou mais, que optou em não trabalhar, né? Decidiram que ela não ia trabalhar fora. Mas em casa, ela tinha participação total. Meu pai trabalhava e todo o dinheiro era administrado por ela, mesmo ela não trabalhando fora. Meu pai não fazia nada sem conversar com ela. Então, a gente teve... É até difícil, né? Você vê de fora, você fala, nossa, como é que eu encontro um negócio igual? Hoje em dia é raríssimo, né? Mas eles eram muito parceiros, assim, muito companheiros. Tanto que meu pai faleceu, minha mãe não quis mais casar. Não quis arrumar nem namorado, nada, não. Igual seu pai não tem. Ela falava, um homem igual ele não tem. E eles se davam muito bem, assim, né? Tinham as diferenças dele, mas dentro das diferenças conseguiam se entender. E a soma disso tudo resultou na nossa Lilibet. Na nossa Lilibet. Eu acho que as falas que a Amanda fez agora, principalmente em relação à mãe dela, dão ali um pavimento pro nosso Não Vira as Costas. Não, total. Eu ia beber uma água, mas eu vou voltar porque... Sem água, vou lá. Porque eu tava pensando justamente isso. Falei assim, nossa, tem tudo a ver com o nosso Não Vira as Costas. Porque bate com o que a gente tava falando. A manchete de hoje é assim: ONU estima que serão necessários 300 anos para o mundo atingir a igualdade de gênero. A fonte é da CNN Brasil. E diz assim: o secretário-geral das Nações Unidas disse à Comissão sobre o Status da Mulher que a igualdade de gênero está a 300 anos de distância, de acordo com as últimas estimativas da ONU Mulheres. Entre os critérios de avaliação estão as altas taxas de mortalidade materna e as meninas forçadas ao casamento precoce, por exemplo. Recentemente, jovens afegãs se reuniram do lado de fora de uma universidade para protestar contra a proibição do Talibã à educação feminina, uma restrição que, segundo a ONU, pode representar um crime contra a humanidade. E justamente, bate aí o que a gente estava falando, né, da sua mãe, que foi uma mulher empoderada, e que mesmo assim sofreu muito preconceito, né? E aí a gente tem no outro lado do mundo as meninas, né, hoje ainda, nos dias atuais, protestando para poderem ter acesso à educação, que, sei lá, acho que ao nosso ver é algo tão, princípio, né, tão simples, tão mais básico. Hoje, né, maninho, que a gente já pega o celular aqui, exatamente. Mas infelizmente em muitos lugares ainda não é assim. E é uma manchete que assusta, né, pelo título, 300 anos pra gente atingir. Amanda, é utópico? É real? Você acha também que é 300 anos? Você acha que é menos, que é mais? Eu não sei se é 300 anos, mas eu acho que vai demorar ainda para as pessoas se conscientizarem. Só completando, para você entender mais, a minha mãe é uma mulher preta. Ou seja, aí, coloca ainda mais algo mais peso, né?
E ela sofria preconceito até dentro da família. Então, a coisa era muito mais séria do que a gente imagina, né? Ela não pôde estudar também. Ela era uma aluna nota 10. Ela estudou até a 5ª série, que antes tinha, né? Depois acabou e voltou de novo. Então, ela estudou até a 5ª série e ela ganhou uma bolsa de estudos numa escola. Ela morava na Bahia, né? Em Ilhéus. E não pôde estudar porque falaram, não, ela não precisa estudar. Quem vai trabalhar se ela estudar? Quem vai fazer o serviço de casa se ela estudar? Então, ela não pôde ir para a escola e continuar. Ela sempre foi muito frustrada por isso. É que a gente vivia num mundo diferente, né? Então, assim, hoje a gente precisa ter diplomas. Lá naquela época ela viveu, você estudava um pouco, se você tivesse conhecimento, você arrumava um emprego, né? E foi assim que ela conseguiu ficar empregada. Meu pai também estudou até a 4ª série, mas por outros motivos, porque era uma pessoa que perdeu o pai muito cedo. Meu pai perdeu o pai com 3 anos. Então, uma família grande, numerosa, com um monte de irmão, não tinha dinheiro nem para comer, que dirá para estudar, né? Então, estudou até onde deu, depois foi trabalhar. Que precisava trabalhar para manter aquele monte de filho, né? Não tinha os benefícios que a gente tem hoje. Então, minha avó, no começo, não tinha benefício previdenciário. Meu avô também era funcionário público, mas não existiam as garantias que a gente tem hoje. Então, demorou para ela receber pensão e no começo recebia muito pouquinho, né? Então, a gente não tem ideia de como as pessoas viviam antes, né? Às vezes, né? Não tem essa noção de quanto os direitos são garantidos. Mas eu acho que ainda falta muito. Mesmo sem pensar no Talibã, que é um lugar que é uma realidade completamente diferente da nossa, mas mesmo no Brasil, a gente vê ainda muitas mulheres que não conseguem estudar. Não tem essa oportunidade. Muitas mulheres que casam cedo. E estamos falando aqui em Santos mesmo, não precisa ir muito longe, né? Meninas que com 16 anos estão grávidas, que não conseguem mais estudar porque não tem onde deixar o filho, não tem essa possibilidade, ou porque não tem uma orientação, não tem oportunidade. Ela fala assim, mas onde é que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. As pessoas não têm noção do que é trabalhar o dia inteiro e à noite ter que ir para uma escola. A maioria das pessoas não tem essa... Que falam, né? E a perspectiva também da economia do cuidado, né, Amandinha? Porque, assim, estudo com base nos dados do IBGE de 2011, apontam que para pagar e remunerar o trabalho doméstico, um resumão, né, de tudo que envolve o trabalho que é necessário para uma residência, para uma família, seria pelo menos uns R$4.000 de salário, né? E aí a gente sabe que por toda uma construção histórica de sociedade, isso a nível mundial, e no nosso país, a mulher é a grande responsável pelo cuidado, né? Ainda é. A gente sempre foi muito compelida a ser multitarefa, então você está fazendo uma coisa, já está pensando na outra, e na outra, e na outra ao mesmo tempo, né? Ser responsável pela criação dos filhos, pelo gerenciamento da casa, gerenciamento financeiro, né? De logística, tudo isso. Várias habilidades que a mulher, né, foi Tem que ter. impulsionada a ter pela sobrevivência, né? E ainda hoje, eu conheço várias mulheres que, assim, ou cuidam do filho sozinha, né? A gente tem uma taxa absurda de... falta de registro paterno na certidão, e ter o registro não quer dizer muita coisa também, né? Então a ausência paterna é gigantesca. Ainda tem pai que diz que ajuda quando faz alguma coisa que é mínima e menos que o mínimo, né? E além disso, muitas vezes cuida da mãe, cuida da avó, dos mais velhos que demandam cuidados, né? Enfim, então trabalhar o dia inteiro e estudar quando quer, tem esse desejo, essa possibilidade, ainda cuidar dos filhos, cuidar dos mais velhos, da casa... É uma loucura, né? E é algo concreto, né? No meu ambiente de trabalho, grande maioria são mulheres, né? De 50 pessoas, 39 são mulheres. E as que são mães sempre pedem as férias e agendam as férias no período escolar, né? E homens, no geral, qual homem que tem essa preocupação, né? Diz, não, eu tenho que agendar minhas férias porque meu filho vai estar fora da escola e eu não tenho com quem deixar. Muitas vezes não é nem só para poder curtir com o filho aquele momento, é porque eu não tenho onde deixar e eu não consigo trabalhar. Sim. E aí se desdobra porque muitas vezes não tem rede de apoio e férias escolares são 2 vezes por ano, mas as férias do trabalho é uma só, né? Então é muito difícil, a gente fica numa condição muito desigual, né? Muito. E não é só em qualquer
questão financeira, né? Em qualquer situação financeira, a mulher está numa situação desigual. É que quando você tem uma situação financeira melhor, você pode pagar uma babá, você pode pagar alguém para cuidar do seu filho. E essas mulheres que não têm essa possibilidade se desdobram e muitas vezes não conseguem estudar, não conseguem fazer... Então, eu tive um filho, pronto, a minha vida acabou porque eu não consigo mais fazer mais nada, né? Fora o deslocamento de casa para o trabalho, porque eu moro numa região distante, então eu demoro muito dentro de um ônibus, né? Dentro do transporte coletivo. A escola também é longe do local de residência, então eu tenho que ir, voltar, e aí o que eu vou fazer? Então é muito difícil para a mulher conseguir isso. A maioria hoje, você sabe melhor que eu, são chefes de família, né? Sim, então assim, são mães solos que cuidam da família. Então, ou é uma avó, ou é uma mãe, ou a avó, ou a mãe a filha cuida da mãe, né? Da avó. Então, durante o dia fica os filhos, depois à noite ela tem que cuidar. Aí as meninas mais novas não, né? As mais velhas, que são adolescentes ainda, ou crianças, acabam cuidando dos mais novos. Dos irmãos. Então, esse ciclo já se inicia muito cedo, né? Exatamente. E é muito injusto isso, né? Porque eu acho que até hoje não é colocado para o homem esse posicionamento. Então, assim, olha, você não é cobrado também. Não é cobrado, né? Eu estava até ouvindo um comentário de uma pessoa, e aí, assim, quando um homem, fazendo uma comparação, eram uns desenhinhos, tipo um desenho animado, né? E fazendo comparação homem e mulher. Quando a mulher é ambiciosa, quando a mulher quer uma profissão, né? Quer conseguir subir a carreira, ambiciosa. Então, a comparação feita entre um homem e uma mulher. Então, o homem quer ficar com o filho, ele é cuidadoso. A mulher quer ficar com o filho, ele não faz mais que obrigação. Então, assim, é sempre isso, é sempre injusto. Do homem não quer cobrar desse posicionamento, né? Ele paga uma pensão mísera ali, coitado. É grandioso. Coitado dele, né? Coitado. A mulher, ela trabalha, às vezes 2 empregos, tem 2, 3 empregos, né? Faz 2, 3 atividades para poder sustentar aquele filho e não faz mais que obrigação, porque é filho, né? Abre mão de uma série de coisas, porque normalmente mãe abre mão quando tem filho, deixa de comprar uma coisa para ela para comprar para o filho, é um material escolar, é uma roupa que ele está precisando, e o homem, como ele é maravilhoso, ele deu um presente tão bom para o filho, né? Ele foi tão legal, ele deu mais do que o valor devido de pensão. E eu sempre me questionei muito, é um dos motivos que eu parei de fazer direito de família. Eu sempre me questionei muito como advogada. Eu falava muito para o cliente, porque eu não passava a mão na cabeça. Eu falava assim, escuta, mas, por exemplo, uma pessoa casou. Tive várias situações assim. A moça casou, ele já pagava pensão, já tinha um filho. Ela casou com ele. Aí ela vinha reclamar que o fulano pagava pensão. Eu falei, quando você conheceu ele? Ele já não tinha um filho? Ele já não pagava pensão? Então, se você casar, tiver um filho com ele e se separar, você vai ficar gostando se ele fizer a mesma coisa que você tá fazendo com ela? Ela olhou pra minha cara e falou, não. Eu falei, então, pensa pelo lado da mulher, pensa pelo lado do filho. Você tá com ele, mas você já conheceu ele assim. Se você não queria viver com uma pessoa assim, não tivesse se relacionado com ele. Você sabia que ele tinha um filho, você sabia que ele precisava pagar pensão, só que você tem que ser sustentada. Você acha que com esse valor vai sustentar alguém? Tem todo um... E entra até naquela questão da competição feminina que também rola, né? Muito. De incitar muito essa competição feminina. E quando você falou da mulher trans, né, que o rapaz estava falando, essa coisa do... mas... ela não está tomando lugar. Até aí já começa a incitação de uma competição. Sim. Né? Para haver uma competição de mulheres cis e mulheres trans, né? Ela não tem que estar aqui porque ela é menos mulher ou mais mulher. E assim, dentro do grupo, teve uma mulher que se manifestou, mas quando eu comecei a falar, parou. Porque assim, é uma mulher bastante privilegiada, né? Que tinha falado no já grupo. Cria uma pessoa assim que teve todas as oportunidades da vida, financeiras, vamos dizer assim, totalmente fora da realidade. Eu duvido que essas pessoas conheçam uma mulher trans para estar falando. Então, assim, eu falei para eles, vocês nem conhecem essa realidade, vocês estão falando de uma realidade que vocês não conhecem. Quantas mulheres trans vocês conhecem? Que tá no teu convívio ali, né? Que convivem com você. É muito fácil, né? Supor, falar, julgar uma opinião e não prestar sem conhecer atenção, a realidade, né? Exatamente. Essas pessoas, elas falam muito. Se você perguntar para eles alguma coisa, é o que eles leram no jornal, o que eles leram no noticiário. Hoje tem muito também essa obrigação de ter uma opinião sobre tudo, né? As pessoas se sentem compelidas e querem opinar ali. Ninguém sabe falar não sei.
As pessoas falam, não sei, preciso não entender conheço, melhor. não conheço do assunto, não tenho, né, não tenho Tem que ter uma condições. opinião e o que eu julgo até pior, tem que expressar essa opinião Sim. sem ser solicitado, ou sei lá o que. Não, eu tenho que. É a minha E opinião. aquela questão do pertencimento, maninho. Muitas vezes acontece de, olha, eu quero fazer parte e pertencer a esse grupo. Então, se esse grupo pensa X, eu vou pensar X também. Nem refletir muito sobre isso ou não, mas eu vou concordar. Exatamente. Porque eu quero fazer parte da galera, né? É, vai pela massa, né? Segue uma massa, assim. Infelizmente, isso acontece demais, né? No mundo com mais acesso à informação, no geral. Mas eu acho que vai demorar mais de 300 anos. Infelizmente. A conclusão é essa. A conclusão Concluindo, desse acho que bloco vai, é isso. eu acho que vai demorar mais. Ô, Amanda, voltando pra Amanda empreendedora, tem a Semijoias, Lilibet, que vende autoestima, que trabalha com esse público feminino. Isso tudo é muito encantador e muito enriquecedor. Teve alguma, fora do bracelete, teve algum momento assim que você sentiu que você, caraca, olha o que a minha semijoia, olha o que o meu trabalho fez, transformou a vida de uma mulher, ou então tem algum... Eu acho que a todo momento. Jura? Eu acho que a todo momento. É o que eu falei, assim, você percebe que às vezes as pessoas criam umas barreiras e não é por alguma coisa que elas acham, é aquilo que você falou. Então, eu não uso... Eu já tive cliente que falou, eu não uso brinco grande porque eu não gosto de aparecer. Eu falei, não, mas você tem que aparecer, né? Você tem que se soltar. Por que você não gosta de aparecer? Porque na cabeça daquela pessoa alguma coisa não estava bom, ela não pode aparecer. E uma mulher bonita, não estou falando de uma mulher, né, que não tem por que se achar feia, não tinha motivo. Acho que todo mundo tem uma beleza. Eu olho no espelho e falo, queria mudar isso. Como é que você pensa? Queria mudar aquilo? Mas você é uma pessoa bonita, né? Não que você seja, vamos falar perfeita, não é essa palavra, mas todo mundo acha que tem que mudar alguma coisa, Sim. Todos nós, né? E eu acho que isso é normal. Eu preciso emagrecer, eu preciso engordar, eu queria aqui, mexer ali. mexer aqui. E eu acho que isso não é ruim, você querer melhorar, vou fazer atividade física porque eu quero ficar com o abdômen não sei de que jeito. Não acho que isso seja uma coisa ruim. Não acho que as pessoas têm que aceitar a forma que são e, não vou fazer atividade física, não posso fazer um botox, não posso fazer uma plástica. Não, eu sou a favor de tudo isso. Se a pessoa se sente bem, mas eu acho que você não pode virar escravo de tudo isso. Né? Eu só vou me achar bonito se eu tiver nariz de não sei de que jeito, se meu rosto tiver não sei de que jeito. Virar escravo desse padrão que é empregado, né? Você tem aí uma série de pessoas que fazem harmonização e ficam todas com a mesma cara, né? Aí você fala assim, mas era tão bonita sem harmonização. Tem isso, né? Tem, muito. A pessoa faz harmonização, mas gente, Fica pior. antes era tão mais bonito do que... Algumas plásticas também, né? Faz harmonização, eu falo, gente... Harmonizou nada, né? Desarmonização. Desarmonizou. Mas assim, por quê? Porque a gente tem que seguir um padrão. Então agora o rosto, mesma coisa a sobrancelha. Eu não sou muito, assim, eu não coloco cílio, eu não faço sobrancelha, pigmentação, né, essas coisas. Pessoal, por que você não faz? Primeiro que eu sou alérgica a um monte de coisa. E segundo, porque eu gosto de ser mais natural. Acho que você fazer uma maquiagem é uma coisa, mas eu não ando todo dia maquiada. Eu não sou aquela pessoa que acorda e vou colocar a minha maquiagem. Eu prefiro colocar só um batom, um lápis, ser uma coisa mais natural. Mas também respeito as pessoas que acham que tem que se maquiar. Isso é a Amanda, né? Por quê? Eu falo assim, vamos usar a sobrancelha desse jeito. Aí mudou, vamos usar a sobrancelha fina, vou afinar a sobrancelha, vou raspar e deixar fina. Então, eu acho que você tem que seguir um pouco do que você é. Do que você gosta, do como que você você sente gosta, bem. né? Então tudo tem uma lógica. E eu acho que é bem por aí. Então eu procuro respeitar. Quando eu vou fazer uma venda, eu procuro falar, mas por que você não usa? Você não gosta? Você acha que você não fica bem? Você faz uma consultoria, então, com a venda, né? Vamos coloca, eu acho que você fica bem e tal. Aí se a pessoa fala, não, eu não uso de jeito nenhum e tal. Então tá. Mas se ela fala assim, não sei, aí vamos colocar, vamos experimentar, vamos ver como é que fica. Porque às vezes a pessoa não se enxerga daquela forma. É o que eu falei, eu não quero aparecer, eu acho que eu sou gorda, o braço eu não sei de que jeito. E por todos os motivos, ou seja gordo ou seja magro. Então não é só né, pelo padrão de gordura e ser gordo ou ser magro, mas é a questão mesmo da pessoa não se ver daquele jeito. Porque tem pessoas que são mais magras e até falam assim, nossa, queria ser magra que nem fulano de tal. E a pessoa não tá bem. Então não é isso, a maneira com que você se vê. Então as mulheres elas precisam começar a entender que aquela mulher padrão da revista não é a mulher
Nem existe, porque é É. super retocada, geralmente. exato. Exatamente. E não é o que a gente tem aí, Não. né? Não é Não tão somos distante da nossa realidade. Com certeza. A gente tem que ter uma gordurinha, a gente tem que ter um não sei o quê, a gente tem que o que é normal. Exatamente. Então, assim, não que, é o que eu falei, não que você não possa querer ter uma vida saudável, fazer atividade física, ficar com um corpo legal, fazer uma cirurgia plástica, sou a favor de tudo isso. Só que eu acho que você não pode viver escravo dessas ideias, entendeu? Que para que eu seja bonita, para que eu seja ideal, tem que ser assim. Então, acho que tenho várias histórias que eu posso te dizer de pessoas que, eu não gostava, eu não usava, eu não fazia, né? Esse brinco chama muita atenção, esse brinco tem muito brilho. Esse anel. Com brinco é muito mais comum, porque com brinco é uma coisa que todo mundo usa, né? Uhum. Mas é bem interessante isso, como as mulheres não conseguem se enxergar às vezes. Que elas têm tudo para brilhar e não E conseguem. preferem. O meu brinco do ano novo foi Lilibet. Maravilhoso. Que no ano novo a gente tem essa coisa, né? De olha, tem que ser umas peças legal pra começar com o pé direito, né? Um brinco maravilhoso, muito chique. E Amandinha, todas as peças que você tá usando hoje são suas. Eu sempre Eu uso. tava de Fala olho. um pouquinho delas. Não tem como não ver, né? Eu Porque sempre uso, eu sempre reparo. Esses anéis lindíssimos. Alguns são reguláveis, né? Esse é regulável, esse é regulável. Mas o pessoal tá pegando na câmera, mas o pessoal de casa aí. Aqui esse anel é regulável, esse também é regulável e alguns outros não, esse aqui não. Mas eu gosto de... São eu gosto. lindos demais, essas pulseiras. E esse anel do mindinho, ele fica aqui no meio, porque ele já é um outro É um anel de falange que a gente fala. É um anel pra ficar assim, no meio do dedinho. do dedo, Ele é... Tem gente que acha que Colar. fica estranho, que é incômodo. E é só dourado que tem a Libete? Não. Eu só trabalho, dourado. atualmente eu tô trabalhando só com dourado. No verão, às E o vezes, eu brinco trago também, pra... mostra um pouquinho do brinco. Ele tá o com brinco, cabelo. ele parece um cometa. O brinco, eu falo que é um brinco Muito cometa. Lindo. Um brinco cometa. Ô, Amanda, Ju, tem uma pergunta aqui que tava na pauta que eu já me perdi, mas que é uma dúvida minha mesmo, de leigo. Semijoia. O que é semijoia? O que diferencia a joia da semijoia, da bijuteria? Tá, vamos lá. Tem algumas pessoas aí, o pessoal que trabalha com moda, que diz que semijoia não existe, né? Porque não existe a semijoia. Ou é joia ou não é joia, tá? Mas semijoia é um nome brasileiro, né? Pra gente falar que é uma bijuteria de luxo, né? Esse conceito da semijoia foi criado pela Chanel. Lá atrás, em 1920, mais ou menos, ela criou uma coleção que era Bijouterie Fantasie, quer dizer, bijuterie é joia, né, em francês. Então, joias de fantasia, que seriam as semi-joias, que seriam aquela coisa que não é bijuteria e que não é, que bijuteria é o nome que a gente usa para aquilo que não é joia, mas é um nome... Então, peraí, bijuteria em francês é joia. Joia, bijuteria. Ela gente. sabe falar francês, né? Eu olho pra Ju, Ju! Você vê como é que são as coisas. Olha! E quando a gente fala bijuteria, vem do francês, né? Então, a bijuteria é uma peça que ela recebe um banho, que a gente chama de banho flash, que é para dar cor na peça. Então, se eu for comprar uma bijuteria em qualquer loja, ela tem o dourado, ela tem o prateado, mas é um banho só para dar... Superficial. Né? Superficial, só para dar que cor. Depois ela pode descolorir, pode... Isso, ela é uma coisa para não durar muito, né? Assim, eu digo que dá para você ter bijuteria, com certeza, mas assim, uma coisa para o verão, para o carnaval, para uma coisa para um momento, né? Uma moda momentânea. Agora, se você quer uma peça com durabilidade melhor, você tem que ter uma semi-joia ou uma joia. A joia, ela tem um poder aquisitivo maior, então não é todo mundo que consegue comprar. Então, a semi-joia, ela veio como uma alternativa para que você usasse acessórios até muito parecidos com joia, porque tem réplicas, inclusive, de joias, né, de marcas conhecidas. Tem gente que trabalha com réplica, não é o meu caso, eu não gosto de trabalhar com réplica, mas tem muitas marcas que trabalham com réplica. Eu tenho uma imitação daquela joia e com uma durabilidade satisfatória. Então, eu posso ter anos uma semi-joia se eu cuidar. E mais em conta. Muito mais. Por quê? As pedras não são pedras preciosas, a gente trabalha muito com zircônia. Esse brinco que eu ele tem umas pedrinhas, tá vendo? Eles são zircônia, são pedrinhas de zircônia. Eles são lapidados igual um diamante. Porque a zircônia você consegue dar mesmo uma lapidação do diamante. Só que muito mais barato, não tem como comparar. Então, eu consigo fazer uma peça com um valor muito menor do que uma joia. E às vezes até... Para quem faz réplica, é igual, né? Muito parecido, modelo, ou até igual. Eles fazem realmente muito igual. Com uma durabilidade boa. Então, eu consigo ter 2, 3, 4. Esse colar que eu já tenho ele há uns 2 anos. Então, Dos perfeito. primeiros.
Por quê? Porque você tem os cuidados. Você não pode tomar banho com ele, você não pode entrar no mar, você não pode entrar na piscina. Tomar banho, que eu digo assim, por causa do sabonete, não é nem por causa da água, né? Mas por causa do sabonete, que é alcalino. E aí Tem muita questão das alergias também, né, Amandinha? tem algumas peças que a gente fala que são hipoalergênicas, mas a questão é que nem todo mundo pode usar, porque tem pessoas, depende do tipo de alergia que você tem. A maioria das pessoas tem alergia ao níquel, né? Mas não é comum, é o mais comum. Mas tem algumas pessoas que eu já peguei que não é só o níquel. Esverdeadinho, né? Elas têm alergia ao níquel. O níquel é um dos componentes, porque no processo de semijoia, ele passa por vários processos, né? Não é simplesmente eu pegar a peça e colocar dentro do ouro. Ele vai passar por vários metais, ele recebe vários metais até chegar a essa finalização. Então, se eu tirar o níquel, parte daquela população que tem alergia ao níquel já não vai ter o problema, né? Mas tem algumas pessoas que também tem outros metais, sei lá, o cobre, aí é quase impossível. Aí tem que usar só uma joia mesmo. A minha irmã, ela tem alergia, ela só pode usar ouro. Porque essas outras coisas aí, ela ficava com as orelhas assim, ó. Então, se a alergia dela for ao níquel, ela consegue usar uma peça hipoalergênica. Se ela não for ao níquel, se for um outro metal ou um outro tipo de alergia, aí não. Então, assim, óbvio que é uma parcela pequena da população, né? Mesmo ao níquel não é todo mundo que tem alergia. Mas tem muitas peças hipoalergênicas. Eu trabalho com uma parte das minhas peças são hipoalergênicas. E o que é que eu sempre ouço, porque lá em casa iam umas mulheres lá vender pra minha mãe e pra minha irmã, aí abriu uma bolsa assim, ó, com várias coisas. Esse é folhado, esse é banhado. O que... Então, na verdade, hoje todos eles têm o mesmo nome, né? Essa coisa de banhado, folhado, é porque existia... É justamente isso. Quando tem o que a gente chama de um banho flash, que eu expliquei, é só um banho. Um banho de gato, né? Que a gente tá... Só um... É o banho flash, que é só pra dar cor. Hoje o pessoal não trabalha, porque isso... Eles tratavam tudo como semijoia antigamente. Agora não. Agora é a semijoia e a bijuteria. Sim. É que as bijuterias, hoje, elas têm, além desse banho, muitas têm um verniz. E aí ela dá um pouco mais de durabilidade do que as que a gente tinha, sei lá, há 15 anos atrás. Né? Então, a mesma bijuteria, ela tem um pouquinho mais de durabilidade. Se for uma bijuteria de mais qualidade, né? Você comprar num lugar melhor, ela tem uma qualidade melhor por causa desse verniz. Mas não é igual a semijoia e muito menos igual a uma joia. A joia, ela sempre vai... É eterna, né? Não vai ficar... Você pode tomar banho, você pode entrar na água, não tem essas... É a joia, né? É a joia. Que é um rubi, que é uma esmeralda. Exatamente. Que é uma pérola, uma coisa chique. Na semijoia, a gente com a zircônia, a gente consegue colorir. E aí você compra uma peça que imita uma zircônia, que imita uma esmeralda, que imita um rubi. Porque justamente ele dá essa possibilidade de você fazer ele colorido. Ele fica muito semelhante. Se você não souber, você pensa que é uma joia. Né? Tem peças muito sofisticadas ainda da semijoia. Tem tudo que você pode imaginar. Tem aquela peça mais barata e tem a simples, né? Básica. E tem aquela peça muito sofisticada. Que show. Uma aula. Tá vendo? Pra quem pensa que é só vender semijoias, vou só vender semijoias. Todo um estudo, né, Amanda, por trás. Tem. Pra entender tudo isso. Porque eu jurava... Esse seu brinco aí ia falar que era um mini diamantezinho. Não, esses anéis, gente. Então... Vai dizer que não é ouro, né? Maravilhoso. Se cuidar se fizer tudo com cuidado, né? Não respeitar os limites deles duram bastante. É isso aí. E a gente vai chegando pro finalzinho do programa. Mas tá tão bom. Eu imagino que você tem várias perguntas ainda, porque você não tem tanta oportunidade quanto eu. Exatamente, de conversar com a Amandinha, né? Só vou pontuar aqui, né, Amandinha, pra ressaltar esse lugar incrível que a gente tá. Porque eu te conheci no Clube de Negócios. O Gui já esteve aqui, o programa dele foi ao ar, né? Uma pessoa incrível também. Foi onde a gente se conheceu e aí network, conexões, né? Que você é especialista, se formam a partir daí. E o Juicy Hub é esse espaço, né? Que tem inovação, que também abre as portas para ter um programa como o nosso, que fala das pautas que a gente fala, né? E propicia essas conexões, né, Amandinha? Esse espaço aqui tem história, né? Tem muitas. Já faz quase um ano e 6 meses, né? Que o clube tá aqui. O Clube de Negócios foi um divisor de águas aí na minha entrada no empreendedorismo. Eu comecei no empreendedorismo e logo conheci pela internet ainda. No clube, a Ju não participava ainda. Eu comecei virtualmente, porque a gente não estava ainda presencial.
A primeira vez que eu participei de uma reunião, eu já falei, é isso que eu quero. Eu quero participar desse negócio aí, que eu não sei o que é, mas eu quero participar. Foi uma coisa que eu falei pro Gui no programa. Não sei se eu tô entendendo o que é, mas eu acho que eu quero estar aqui mesmo. E era virtual ainda, então era muito mais difícil as conexões, né? Sim. Porque a gente não conseguia... o primeiro café de negócio que eu fiz foi com a Tati. Depois do Gui, foi com a Tati, advogada. E a gente fez pela internet, a gente fez. E depois disso, fez assim, um boom, né, na cabeça da gente. Porque a gente vê um outro universo. E o legal é que você tá conectado com pessoas que pensam a mesma coisa que você. Porque é aquela história, você fala pra alguém que é CLT, ou alguém que trabalha como CLT, a pessoa fala assim, mas por que você não arruma um emprego? Mas por que você não manda currículo não sei pra onde? Por que você não presta concurso? Sempre tem uma opinião pra te dar, né? Eu brinco assim, que sempre tem uma tia falando assim, filha, tu já arrumou um emprego? Isso namoradinho. Quase isso. Então, assim, é sempre como se você estivesse fazendo nada. Eu tô em casa dormindo o dia inteiro, né? Opa! E não é assim. Então, a pessoa acha assim que, ou fala assim, acha que você não faz nada, né? Porque você não tem um horário fixo para trabalhar, né? Você não vai lá, bate cartão e tal. Então, você pode, a qualquer momento, você pode fazer qualquer coisa. E as coisas não são assim. Você tem até mais compromissos do que uma pessoa, às vezes, que tem um horário... Se não tomar cuidado, não desliga, né? Não desliga, porque você sabe que você vai chegar a tal hora e vai sair a tal hora. Mas quando você não tem isso, você passa. 8, 9 horas da noite. Ontem eu saí de uma reunião de network que era 10 horas, 10 e pouco. Eu tinha chegado às 7h30. Sim. E aí, Amandinha, além de toda essa troca empreendedora que rola, né? A gente leva amizades pra vida. Hoje você é uma grande, baita amiga minha. Já foi lá na Codeso, né? Já foi comigo na ZN em ações, por aí, em projetos. A gente construiu uma amizade, né? Então, acho que esse poder da conexão, de espaços que geram esse ecossistema, né? De inovação, é muito, muito potente, né? Acho que essa é a palavra mesmo. Eu acho que sim, assim, e a possibilidade das conexões, às vezes a pessoa... Ontem que a gente estava falando sobre isso, eu sempre falo por isso. A conexão... ela te abre um caminho muito grande, sabe? Como eu falei, eu passei uns problemas de saúde e eu precisei dessas conexões que eu fiz. Não só ligadas ao empreendedorismo, toda a minha vida. Eu sempre procurei fazer essas conexões. A venda ou o teu negócio fechado não vai depender de uma conexão que você faz hoje. Às vezes acontece pelo terceiro, pela quarta pessoa que você vai conhecer. Exatamente. Ou alguém que vai falar para alguém que vai falar para alguém. Exato. Então, assim, é importante. Então, esse universo de empreendedores é importante estar no clube por conta disso, porque você fala a mesma língua e as conexões, elas acontecem de formas diversas. Às vezes você conhece uma pessoa porque conheceu fulano, que conheceu Beltrano, e é aquela terceira que você vai fazer a conexão mesmo. Então, eu acho que o Juice, ele traz isso, né? É um espaço que se preocupa muito com isso. É extremamente agradável, eu sou suspeita, né? Nós somos, né? Um oásis no meio do Gonzaga. Sim. E com essas falas e toda a sabedoria, como eu falei, a gente vai chegando ao fim, mas sem antes, né? É verdade, a gente tinha até esquecido. Pelo nosso bate-bola. Do nosso bate-bola, já tinha até esquecido. Medo. Nada, tranquilo. Só pergunta fácil aqui no Você desenvolveu tão bem esse nosso programa, foi uma delícia. Amanda, bate-bola agora com Amanda Marques, de Patrícia Marques. Lilibete. E Lilibete e tudo mais. Amanda, empreendedorismo, o que é pra você? Eu acho que principalmente é uma arte das conexões, é você fazer conexões boas. Se você não for bom de conexão, você não consegue empreender. Você tem que estar atento a essas conexões. Família. Tudo. É tudo. Amizade. Eu acho que é a coisa mais importante que você tem, porque quando seus pais vão embora, mesmo você tendo irmãos, né? Os irmãos, às vezes, eles seguem o caminho. Você tem amigos, você tem os segundos e terceiros irmãos. Eu acho que se você tem amigos de verdade, é muito importante. Pra você viver mais. Eu vou fazer uma que eu não consigo não fazer, que é aquela do... O que é sucesso pra você? Sucesso. É ser feliz com aquilo que você tem. Acho que a gente fica buscando muitas coisas impossíveis, né? Não que a gente não tenha que ser ambicioso. Acho que tem. Mas a gente também entender que às vezes o que a gente tem é sucesso.
não se exigir muito, né? E eu tô falando até de mim, às vezes a gente fala assim, poxa, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, nossa, eu não consegui tal coisa, a gente se exige demais. E às vezes ser bem-sucedido tá justamente onde a gente está naquele momento, né? Eu já fui bem-sucedida e hoje eu sou bem-sucedida e vou ser. É como você está no momento, né? Porque cada passo, e não se comparar a fulano, beltrano, não que não seja ambicioso, né? A gente tem que ser ambicioso e tentar buscar coisas melhores, mas entender também que cada um tem um processo, cada um é de uma forma. Tem uma frase que eu não sei exatamente como é, que assim, fulano começou a fazer faculdade aos 60, o outro casou com 40, assim, todas essas pessoas são bem-sucedidas, só que cada uma no seu momento, né? Então, ser bem-sucedido não é seguir um padrãozinho rígido, mas é se encontrar no seu momento. Como é que foi pra você? Como é que foi pra mim? Eu fiz curso de teatro e fiz tal coisa. Você fez curso de teatro e agora você fez outra coisa. E aí vai. Eu acho que as pessoas não são iguais. E todas são bem-sucedidas naquilo que elas fazem, da forma que elas fazem, só que cada um no seu ritmo. Amanda, agora imagina que o mundo parou pra te ouvir. E olhando pra essa câmera, que mensagem você gostaria de passar pro mundo? Sejam mais solidários. Sejam mais solidários. Pensem mais no outro e não só em você. Acho que se a gente for um pouco mais solidário e pensar que as coisas não dependem só da nossa vida, a gente vai ter uma vida melhor em todos os aspectos. Profissional, pessoal. A gente precisa de um mundo melhor. Pessoas que pensem mais na dor do outro. Se coloquem no lugar do outro, que eu sei que é difícil às vezes, porque a gente não passou por aquilo, né? Então, às vezes só a pessoa que passa, mas tentar ser um pouco mais solidário. Senhoras e senhores, Amanda Marques. Nossa Lilibete Santista. Amandinha, obrigada por ter vindo aqui, gente. Por ter participado do programa. Eu que agradeço vocês. Eu tô aqui suando frio. Maravilhosa. Arrasou. Eu sabia que ia ser um programa incrível. Tô até passando mal. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Maninha, Obrigado, como sempre, Ju. Arrasando aqui na nossa bancada. Obrigada, Beni Coquito Filho, Lua Matos, Jéssica Lafrão, que produzem esse programa para chegar até a galera que tá aí. Obrigada sempre, Juicy Hub, a gente sempre exalta e não é à toa, porque é um lugar incrível. Se você quiser vir tomar um café aqui comigo, com a Amandinha, a gente sempre tá por aqui, né? E obrigada a você que acompanhou a gente em mais uma quinta-feira à noite. A gente vai olhar os comentários. Quem sabe a gente chama a Mandinha de novo, né? Porque Com assunto certeza, não porque falta. ter assunto não falta. Então né, aproveita, Amanda? coloca as perguntas aí que se tiver a gente chama. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.